Fala galerinha do YouTube, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse efeito de vidro no Photoshop. Eu fiz esse tutorial no Instagram, já aproveita e me segue lá. E o pessoal pediu para eu fazer um pouco mais detalhado aqui no YouTube, porque pessoas mais iniciantes não conseguem acompanhar o tutorial do Instagram, tudo bem? Resolvi fazer ele mais completo aqui no YouTube. Então bora pro vídeo. Vou vir aqui em novo, vou criar um novo arquivo aqui de 1920 por 1080 de altura, com a resolução de 300 pixels. Vamos criar ele aqui. Agora a gente vai arrastar aqui para dentro do Photoshop a imagem de fundo, que eu vou deixar aí na descrição para vocês, tá? Só você entrar lá no canal do Telegram que tem todos esses arquivos e arquivos de outras aulas também para vocês baixar. O efeito ele é bem simples de ser feito. A gente vai criar um desfoque em uma pequena área do flyer. Tem várias formas de fazer isso. A forma mais prática e fácil de fazer é você pegar aqui uma forma, um retângulo, por exemplo, e você cria aqui um retângulo onde você quer aplicar o efeito do vidro. Eu vou deixar ele bem no centro da imagem aqui, e para eu centralizar ele aqui no meio da imagem, quando eu clico Ctrl A, cria essa seleção em volta da imagem, e eu consigo aqui alinhar automaticamente pelo Photoshop. Então eu venho aqui, clico em alinhar ao centro, depois alinhar ao centro também. Agora eu clico Ctrl D, que ele tira a seleção que estava marcando em volta. Vou arrastar um pouquinho mais para baixo, porque eu não quero isso daqui tão no centro da imagem. Eu quero ele um pouco mais para baixo aqui. Agora eu quero arredondar as bordas desse retângulo. O que eu faço? Eu clico nele, vou aqui na aba Propriedades. Se a aba Propriedades não estiver aberta, você vai vir aqui em Janela e em Propriedades. Daí ela vai ser ativada aqui, tá? Vou vir aqui nas opções de aparência e nesse quadradinho aqui em volta, se você arrastar para o lado, ele vai arredondando as bordas do retângulo, né? Então eu vou deixar aqui um pouco menos. Eu acredito que 20 pixels vai ficar bom. Isso, ficou bem bacana. Agora a cor dele não importa muito, né? Porque a gente vai sobrepor com outra imagem aqui. Então se eu tiver branco, tiver preto, não tem problema, tá? Vou deixar ele branco aqui para ficar mais fácil de visualizar. O que a gente faz aqui agora? O que a gente faz agora? Duplica essa camada de fundo que a gente criou, né? Você duplica ela, coloca ela acima do retângulo. E aqui acima do retângulo você vai fazer o quê? Vai criar uma máscara de recorte no retângulo. Como que você faz isso? Você pode clicar com o botão direito, só que ela tem que estar acima do retângulo. Com o botão direito e criar máscara de recorte, que ela automaticamente vai criar uma máscara de recorte no retângulo. Ou se você quer de uma forma mais prática, você pressiona o Alt e vem aqui, na hora que chega pertinho da camada de retângulo, ela muda esse símbolo do ponteiro. E se você clicar, ele automaticamente cria uma máscara de recorte. Agora nessa imagem que a gente criou uma máscara de recorte, você vai aplicar o efeito de filtro. Você vai vir aqui em filtro, depois em desfoque, aí em desfoque gaussiano. Certifica primeiro, antes de você colocar o desfoque gaussiano, se sua imagem está como objeto inteligente, que você pode controlar depois a intensidade. Se ela estiver rasterizada assim, como imagem sem estar como objeto inteligente, você vai clicar nela com o botão direito e vir aqui em converter em objeto inteligente. Aí depois disso você pode vir em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Colocando aqui em desfoque gaussiano, você aumenta o raio dele até criar esse efeito. Aí aqui você escolhe a quantidade de pixels que está no seu agrado, né? Eu recomendo deixar entre 25 a 30, que fica bem bacana o efeito já. Vou deixar aqui em 30 para ficar bem marcado. E agora, digamos que você colocou 10 e quer colocar mais. Você vem aqui, abre as opções da camada e aqui em desfoque gaussiano dá 2 cliques que você consegue editar. Na verdade, vou deixar em 25, ficou até melhor. Só que quase não fica marcado o efeito aqui, né? Aí a gente vai adicionar os efeitos no retângulo agora para intensificar mais o efeito. Como que a gente faz? Clica 2 vezes aqui do ladinho. Não pode ser no nome, que senão você vai renomear. Tem que ser do lado aqui para a gente abrir as opções de mesclagem da camada. Clica 2 vezes aqui e vai abrir os estilos da camada. Você vem aqui em sombra projetada e coloca uma sombra nesse retângulo. Tá? Aí aqui você vai controlando do jeito que você achar melhor. Vou colocar aqui. E dessa forma aqui para mim ficou bacana. Se vocês quiserem fazer do mesmo jeito, olha só olhar aqui, tá? Vou colocar aqui multiplicação, que ela dá um efeito ainda melhor na sombra. Agora eu vou aqui em chanfro e entalhe e coloco um chanfro e entalhe nele.
Dessa forma não ficou tão parecido com o vidro, né? Aí eu vou vir aqui e vou mudar aqui os parâmetros. Olha, esse tamanho aqui, vou deixar ele bem pequeno. É a suavização, eu vou tirar bastante dela, como se tivesse uma quina ali. E o ângulo eu vou colocar um pouco mais para a esquerda aqui acima, como se tivesse uma luz vindo de lá e aqui fosse a sombra. E pronto, eu vou agora dar um OK. Dessa forma aqui já fica perfeito para você utilizar. Aí você pode utilizar sua criatividade e aplicar textos aqui e efeitos que fiquem melhor ainda. Por exemplo, eu coloquei um efeito aqui como se isso daqui fosse uma notificação. Como que eu fiz? Eu crio um outro retângulo aqui com a cor não tão preta, eu vou pegar aqui um cinza bem escuro e vou criar de novo uma máscara de recorte aqui. Como que eu faço isso? Clicando Alt e clico aqui, ó. Ou com o botão direito, criar máscara de recorte. Agora eu venho aqui em modo de mesclagem da camada e mudo para luz indireta. Tá vendo que cria um efeito aqui em cima, que fica como se fosse uma janela de notificações. Eu acho bem legal esse efeito aqui. Aí o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui também mais 3 retângulozinhos aqui, como se fosse os botões do Mac, né? Crio um retângulo, arrasto para o lado, crio outro retângulo e arrasto para o outro lado. Na verdade, o elipse, né? Não são retângulos, são elipses. Vou mudar o modo de mesclagem dele aqui para sobrepor. Ele vai dar esse contraste bem legal. Vou colocar ele abaixo aqui do retângulo para ficar assim e pronto. Aí aqui eu vou digitar um texto, né? Como que eu faço para o texto também pegar aquele efeito? Só digitar aqui, vamos digitar efeito vidro e vou mudar a fonte aqui para essa fonte. Outra dica aqui, para centralizar o texto no retângulo, você clica no texto, com o Ctrl selecionado, clica no retângulo. Daí você vem aqui nas opções de alinhamento, alinha ele. No caso aqui ele tem que ficar um pouquinho mais para baixo, como a gente utilizou a parte de cima, né? E aqui você vai mudar o modo de mesclagem também. Muda o modo de mesclagem para sobrepor. Para intensificar um pouquinho mais, eu vou dar um Ctrl J para duplicar a camada, para o efeito ficar um pouco mais forte. E tá pronto aqui. Vamos vincular essas duas camadas agora com o botão direito. Vem aqui em vincular camadas. Agora se eu puxar uma, a outra vem junto. Isso aqui ajuda bastante na hora de mexer aqui. Agora aqui embaixo vamos colocar aqueles botões de curtir do Instagram. Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição aí para vocês baixarem, tá bom? Se vocês tiverem interesse em baixar, vamos alinhar ele novamente aqui, né? Clicando no retângulo e nos elementos. Vamos alinhar ele dentro do retângulo, com opções de retângulo lá em cima. Vamos diminuir ele um pouquinho mais e mudar o modo de mesclagem aqui para um que fique bem bacana aqui. Vamos colocar ele na cor branca. Clica 2 vezes aqui na camada, abre os estilos da camada, sobreposição de cor, coloca a cor branca, converte ele em objeto inteligente. E vem o modo de mesclagem aqui e muda para sobrepor também. Duplica aqui e pronto. E está quase pronto o nosso efeito. Aqui o que dá para a gente fazer ainda além disso? A gente pode adicionar um efeito de ruído nesse retângulo e também um efeito de vidrificação. Vamos primeiro adicionar aqui vamos aqui em filtros. Só que isso daqui já é opcional, tá, galera? Porque o efeito fica um pouquinho diferente. Aí se você achar que ficou bacana, você utiliza. Se você achar que não, você pode deixar assim. Ó, venho aqui em ruído, adicionar ruído. Tá vendo? Se eu adicionar muito, olha como que ele fica. Mas se eu adicionar bem pouquinho aqui, adicionar aqui 2%. Tá vendo que ele quase não dá pra ver, mas ele dá um efeitozinho de pixelização na nossa imagem. O outro efeito também que fica bacana é vir aqui em filtro, em pixelização e cristalizar. Aí você pode ir aumentando aqui do tamanho que você achar que fica melhor. Se aumentar muito, eu acho que não vai ficar bacana. Você tem que colocar bem pouquinho aqui, ó. Acho que o 12 vai ficar bom. Isso. Tá vendo que ele é tipo um efeito de vidro mesmo. Aqueles vidros antigos que tem em escola. Tá vendo? E tá pronto o efeito. Se gostaram do vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Valeu!